E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também fazer sua pergunta para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal também. A Betfair segue com uma oferta muito interessante para quem ainda não é cliente da casa, que entrando pelo link da descrição, você faz o seu cadastro que é super simples e rápido e pode receber um bônus de até R$600. Isso independente do valor do seu primeiro depósito, tá? Dá uma lida lá nos termos e condições aí, né? Clicando no link que você vai ver que tá tudo muito bem explicado. Mas basicamente é o seguinte, você fez ali o seu cadastro, criou a sua conta na Betfair. A primeira aposta no dia que você fizer no valor de R$15 pelos primeiros 40 dias, tá? Se você ganhar a aposta, deu bom, o dinheiro é seu, ganhou. Se você perder essa aposta, a Betfair te dá R$15 no dia seguinte, na forma de bônus esportivo, tá? Por isso 15 vezes 40, que dá esse total de 600, né? Que é o máximo do bônus. A Betfair, que é uma casa de apostas extremamente confiável, né? Tem lá campeonato brasileiro, os campeonatos europeus que estão voltando, outros esportes. É realmente uma casa de apostas muito completa e a aposta esportiva é muito divertido de se fazer se você fizer com responsabilidade, tá bom? Então vai na manha, se diverte e ganha uma moedinha lá, mas na moral. Começo com a pergunta do Thales. Considerando a janela do meio do ano e o desempenho até o momento, é possível afirmar que o elenco do Cruzeiro é igual ou melhor que o do Atlético Mineiro ou ainda estamos atrás? Thales, obrigado pela pergunta. Quando você mandou esse questionamento, né, que foi antes das 3 últimas partidas ruins que o Cruzeiro fez, eu acho que você estava esperando uma resposta um pouquinho diferente, né? Não, estamos melhores sim e tudo mais. Passou o clássico, inclusive, né, que a gente ficou naquele decepcionante empate por 0-0 no Mineirão, mas assim, se eu tiver que te responder, né, o elenco do Cruzeiro hoje é melhor ou pior que o do Atlético? Eu vou ter que responder depende, tá? Na parte defensiva, eu acho que o Cruzeiro tem um time melhor que o Atlético. Na parte ofensiva, o Atlético é melhor que o Cruzeiro. E pra mim, qual é a grande importância ou qual que é a grande vantagem nesse indicativo aí? Até pouquíssimo tempo atrás, o Atlético Mineiro era melhor na defesa e no ataque. O Atlético Mineiro se reforçou recentemente, né? Contratações de Lianco, de Bernard, de Daverson. E o Cruzeiro também se reforçou. Então qual que é a perspectiva aí de uma próxima temporada? Que o Cruzeiro siga melhorando, que o Cruzeiro tenha uma evolução técnica maior, que cheguem jogadores de mais qualidade. O Atlético pode até melhorar, mas não tem uma margem tão grande assim de progressão, pelo menos eu não estou enxergando nesse momento, tá? Então eu acho que o Cruzeiro tem potencial para ser muito melhorado nos próximos anos, enquanto o Atlético já teve um momento muito bom de investimento, de ser campeão, deu uma caída, né? Tá tentando se manter aí entre os protagonistas do futebol brasileiro, mas está tendo alguma dificuldade nesse percurso. E se a gente quiser analisar aí o histórico recente do Cruzeiro, né, a gente teve ali, né, no fundo do poço e achando alçapão, cavando porão, né, indo cada vez mais para baixo. Nos últimos anos a gente entrou num viés de alta, né, inicialmente com a gestão do Ronaldo, voltando para a Série A, voltando para competições internacionais. Com a chegada do Pedro agora, a gente seguiu essa tendência, essa curva ascendente e a expectativa é seguir melhorando nas próximas janelas. Então nesse momento eu acho que a gente tem um equilíbrio, tá? Cruzeiro e Atlético hoje são times bem parelhos na minha opinião, mas a expectativa que eu tenho é que a partir da próxima temporada o Cruzeiro a cada janela esteja melhor que seu rival. O Rodrigo Pimenta pergunta, considerando a situação do nosso elenco atual e dos clubes argentinos, em especial o Boca, temos maiores condições de nos sair melhor contra eles do que os elencos celestes de 2016 a 2019? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Eu confesso que eu não entendi muito bem o recorte temporal que você propôs aí de 2016 a 2019, né? Talvez tenha a ver que você está enxergando a temporada atual do Cruzeiro, 2024, de alguma forma semelhante à temporada de 2016, que foi um ano de transformações, né? Mas naquela ocasião o Cruzeiro não estava, por exemplo, em competições continentais.
Mas assim, eu acho que a temporada, o Cruzeiro de 2016 é pior que o Cruzeiro atual, é pior que o Boca Juniors, tá? Teria mais dificuldade. Aí a gente chega ao Cruzeiro de 2017, que é um time que já tem uma cara, um trabalho vindo da temporada anterior do Mano Menezes. Aí o Cruzeiro vai lá e bate campeão da Copa do Brasil com todos os méritos, inclusive, né? Fazendo uma ótima campanha. Sinceramente, eu vejo um cenário de equilíbrio. Talvez o Cruzeiro 2017 fosse melhor que o Cruzeiro atual, tá? E talvez pudesse competir, mas acho que o Boca Juniors levaria melhor. Quando a gente pensa no time de 2018 do Cruzeiro, esse é um time do Cruzeiro que, na minha opinião, tinha todas as condições de ter batido campeão da Libertadores, tá? O Cruzeiro, inclusive, cai para o próprio Boca Juniors, né? Num duelo que foi decidido pela arbitragem, a gente não pode esquecer esse detalhe que fez toda a diferença lá no jogo de ida e, consequentemente, no jogo de volta também, porque o Boca, em vez de trazer 1-0, como vai acontecer agora, trouxe 2-0 com uma expulsão injusta, né? Sendo que o Cruzeiro poderia até ter buscado um empate naquele jogo, né? O Cruzeiro teve finalização tirada em cima da linha, não foi igual esse confronto do Cruzeiro agora do Fernando Seabra na última quinta-feira, que a gente jogou muito mal e de forma até covarde, né? O Cruzeiro de 2018 também foi um pouquinho covarde, mas criou mais porque tinha jogadores, na minha opinião, né? Mais jogadores em condição de decidir, tá? E que não decidiram naquele dia, né? O Thiago Neves, por exemplo, foi uma merda. Mas quando a gente analisa o adversário, né? O Boca Juniors de 2018 era um time muito bom, tá? Então o Cruzeiro em 2018 tinha um time bom que perdeu para um time do Boca que também era muito bom, que chegou até a final inclusive, né? Então assim, vamos tentar elencar aí. O Cruzeiro 2018 é melhor que o Cruzeiro atual? Sim, era melhor que o Cruzeiro atual. Era melhor que o Boca? Talvez fosse, a arbitragem pesou a favor dos argentinos. O Boca Juniors de 2018 é muito melhor que o Cruzeiro atual e é muito melhor que o Boca Juniors atual também, né? Inclusive, o Boca Juniors de 2018 é considerado pelos argentinos o último grande time do Boca Juniors, tá? Então aquele time deles era embaçado, né? O Tevez era banco, gente. E o Cruzeiro de 2019, que em tese era para ser um time melhor que o de 2018, né? É um time que se deteriorou pelos problemas internos, né? Parou de pagar os caras pararam de jogar e aí virou aquela merda toda que nos levou pro buraco, tá? Então o Cruzeiro de 2019 ele não é melhor que nada, ele não é melhor que time nenhum do planeta, ele não é melhor que o pior time do Ibis, tá? Aquele ali é o pior Cruzeiro já existente na história do planeta Terra. O único Cruzeiro que foi rebaixado, inclusive, é o de 2019, não se esqueçam disso. Então, mano, assim, eu acho que o Cruzeiro atual ele tem mais capacidade de reverter do que no contexto 2018, né? Que é quando a gente teve um enfrentamento Cruzeiro e Boca Juniors, por um motivo muito simples. O Boca Juniors de hoje é muito mais fraco do que aquele Boca Juniors. O Cruzeiro é pior que o Cruzeiro de 2018? Eu acho que é. Né? Mas a montanha que o Cruzeiro tem que subir, ela é menor também. O Cruzeiro não tem que fazer 2 gols de diferença para levar para os pênaltis e muito menos tem o critério de gol qualificado que tinha naquela época, né? Porque o 2-0 que o Boca fez lá era o seguinte, 3-1 aqui para o Cruzeiro era Boca. A gente precisaria, se tomasse um gol, fazer 4. Nesse contexto agora, o Cruzeiro precisa de uma vitória simples para levar para os pênaltis. Se tomar um gol, faz 2, leva para pênaltis, está tudo certo, tá? Então eu acho que o Cruzeiro atual, de 2024, tem sim mais condições, mais argumentos técnicos para dar a volta do que aquele time de 2018 que enfrentou um contexto muito mais adverso também, por arbitragem, por regulamento e por qualidade do adversário. Eu realmente tenho, assim, a confiança, tá? Não ter certeza, claro que eu não tenho certeza, mas eu tenho a confiança que o Cruzeiro pode voltar a jogar futebol, né? Coisa que a gente não fez nos últimos 3 jogos. E se a gente voltar a jogar futebol, a gente tem tudo para conseguir essa classificação contra o Boca Juniors. Reverter a derrota por 1 gol, gente, não é nada impossível, não é nada improvável, pelo amor de Deus, né? E eu sei que o Boca Juniors vai catimbar, vai travar o jogo, que eles têm um Cavani que a gente não tem, né? Eles têm qualidade também, mas na boa, sabe? Vamos acreditar um pouquinho mais no nosso potencial, porque o Cruzeiro não é essa porcaria toda também não. A gente não era o super time lá, depois de ter ganho do Botafogo, que a gente achou que ia ganhar até a Champions League, e a gente não é o lixo que tem muita gente vendendo agora também não, tá? Vamos ajustar um pouquinho as expectativas, equilibrar um pouquinho as coisas aí, porque se o Cruzeiro jogar o que pode, dentro de uma normalidade que a gente não viu nos 3 últimos jogos, o Cruzeiro tem sim condição de reverter. Muito mais do que o de 2018, porque
porque ali era muito mais complicado. Minas Night Brasil pergunta: você acha que o Barreal pode fazer o papel do Matheus Pereira? Se sim, o que você acha que seria uma habilidade similar entre os dois? Minas Night, obrigado pela pergunta. Assim, é difícil a gente falar, ele poderia fazer, porque ele nunca fez, né? O Barreal nunca fez esse papel de um camisa 10 na carreira, pelo menos não que a gente tenha informação, né? Ele começa lá como um jogador de lado de campo, chega a jogar de lateral esquerdo, ala esquerda, ponta direita, e aí ele se desenvolveu, né, e tá jogando como um meia central, e eu acho que pelo Cruzeiro ele jogou melhor como meia do que como ponta ou como ala, inclusive, mas como esse meia central, camisa 10 ali, um figurão atrás da dupla de ataque, isso a gente não viu, tá? Então é difícil afirmar, né? Agora, o que eu posso dizer? Por característica, seria um teste válido, né? Da mesma forma que eu acho que seria válido botar o Barreal eventualmente como um meia aberto pela direita para tentar potencializar a capacidade de finalização dele, eu acho que ele pode ser testado eventualmente fazendo o papel de um camisa 10. Emerson, você deixaria Matheus Pereira no banco para jogar o Barreal de camisa 10? Nem fudendo. Eu acho que essa seria uma alternativa para se testar no momento que o Cruzeiro não tenha o Matheus Pereira, seja por estar poupado, suspenso, né, algo desse tipo, tá? Deixar o Matheus Pereira intencionalmente no banco não faz parte da minha cabeça, simplesmente porque ele é o melhor jogador do Cruzeiro e não são 3 jogos abaixo que vão mudar isso, né? É um cara que fez muita coisa pelo Cruzeiro e mesmo nessas partidas ruins ele tá sempre achando algum passe interessante que os atacantes do Cruzeiro dão um jeito de desperdiçar, tá? E com relação à característica que você falou aí, similar entre eles, eu acho que tem uma questão que o Barreal é até melhor que o Matheus Pereira, que é para bater na bola, lá ele. Mas enfim, né, essa qualidade de cruzamento, de lançamento, de passe, né, de passe final, de finalização, eu acho que o Barreal tem mais talento, ele tem mais virtude, né, nesse pegar na bola do que o Pereira, tá? Só que o Barreal não tem a visão de jogo do Matheus Pereira. Então o Barreal, ele sabe muito melhor como alcançar um jogador, né? Como fazer essa bola chegar no atacante ali, só que ele não enxerga o atacante. A capacidade que o Matheus Pereira de descobrir jogadores em uma função diferente, né? De achar a movimentação, o passe no ponto futuro, isso aí é uma coisa que o jogador tem que ter essa, né? Digamos assim, essa imprevisibilidade, essa capacidade que eu não vi no Barreal. Eu vi o Barreal até o momento sendo um jogador, assim, que ele é correto naquilo que ele se propõe a fazer. Ele ajuda na marcação, ele faz o lado de campo, ele faz bons cruzamentos para a área, ele sabe finalizar a gol, mas ele não é um jogador que tira um coelhinho da cartola, aquele passe extremamente diferente. Não, ele é um ótimo executor de jogadas, mas ele não se mostrou até o momento, para mim, um grande criador. Tá? Eu acho que o Barreal precisa melhorar, inclusive, nessa questão, né, de achar um lance um pouquinho diferente. Ele é um jogador que faz mais um básico, assim. O Matheus Pereira é o cara que tenta alguma coisa diferente, algo inesperado. Tá? Mas de virtudes, assim, de qualidades, eu acho que os dois têm talento, têm bom passe, têm alguma habilidade, tá? São bons jogadores, eu gosto do Barreal, mas eu não vejo ele tão parecido com o Matheus Pereira, assim, nessa questão de característica de jogo, né? E o Matheus Pereira, defensivamente, ele entrega menos que o Barreal, né? O Barreal é um jogador, até que por ter formação como lateral esquerdo também, ele é um jogador que já tem uma leitura de espaço, de recomposição melhor que a do Matheus. O Licério 2010 pergunta: para você, quais jogadores do atual elenco não cabem no plantel? E quais as principais características que faltam no nosso elenco? Tamo junto. Licério, obrigado pela pergunta. Eu não acho que taticamente exista nenhum jogador no elenco do Cruzeiro que não cabe, tá? Eu acho que taticamente você pode falar assim: ah, mas o Cruzeiro não joga atualmente com pontas, né? Um time que joga com uma dupla de ataque ali. Beleza, mas os pontas que a gente tem, né? O Arthur Gomes, o Gabriel Veron, em outro momento até o Robert, o João Pedro, eles já foram utilizados como atacantes centrais também, até por uma questão de necessidade. Um outro exemplo que a gente pode citar, o Lucas Vidalba. Ah, mas o Vidalba foi formado como lateral esquerdo e ele jogava como zagueiro num sistema com 3. As últimas vezes que ele entrou no time foi jogando como quarto zagueiro, em dupla de zaga, e ele fez partidas corretas. Então, assim, um jogador eu não descartaria ele porque taticamente ele não se encaixa. Eu acho que a gente pode ter jogadores de diferentes características até pensando nas variações de esquema que um técnico pode fazer. Agora, quando você pergunta do ponto de vista técnico, eu acho que tem aí 3 jogadores que, na minha opinião, eles não conseguem acrescentar nada pro time do Cruzeiro quando eles entram, tá? 3 jogadores que estão no elenco hoje. E aí eu citaria o Wesley Gasolina, eu cito o Ramiro, que é... Não, o Ramiro é uma ótima pessoa, mas eu acho que quando ele entra em campo ele não agrega, tá?
e o Matheus Vital. Eu acho que esses jogadores aí, se fosse uma escolha técnica, eu acho que são jogadores que não caberiam, né, no Cruzeiro que a gente pensa para o futuro, para 2025, por exemplo. Tem outros dois jogadores que eu colocaria aí, que eu pelo menos questiono muito, né, o Lucas Silva e o Arthur Gomes, mas eu consigo ver um pouco mais de utilidade nesses jogadores. O Lucas Silva, eventualmente, um jogo que você está ganhando, né, você quer controlar um pouco mais, valorizar um pouco mais o jogo, ele pode ter sua utilidade, tá? Embora, né, se o Lucas Silva sair do Cruzeiro na próxima temporada, vai chorar? Eu não vejo a torcida do Cruzeiro muito triste se isso acontecer. E o Arthur Gomes é um jogador que eu particularmente acho que ele entrega muito pouco, né? Ele não consegue gerar jogo, ele cria poucas oportunidades e ele desperdiça muitas bolas também, tá? Então são jogadores que eu particularmente não gostaria, mas consigo achar utilidade para eles, né? Nesse momento, por exemplo, que o Cruzeiro está com poucos pontas. O Arthur Gomes é um ponta, ele é um jogador útil no elenco, é que ele entra e não consegue fazer a diferença da forma que a gente gostaria que um ponta fizesse. E com relação a características no elenco, né? Claro que a gente fala de uma opção para lateral direita, mas aí não é característica, é necessidade tática, básica, elementar mesmo. Eu acho que é uma característica que falta no time do Cruzeiro, é finalização. Jogadores que finalizam bem. E aí isso pode valer para a função de centroavante, que eu até acho que nós temos o Dineno, que é um bom centroavante, um bom finalizador, e o Rafa Silva, que também é bom nisso, mas infelizmente o Rafa Silva se machuca muito, tá lesionado, né? E o Juan Dineno é um jogador que tá voltando agora e ainda não recebeu uma chance como titular desde que se recuperou da lesão, tá? E eu acho que deveria ter essa chance, né? Nem entrou contra o Boca Juniors. E acho que a gente precisa de finalização também nos atacantes de beirada, né? Os caras que jogam pelo lado. Por isso eu critiquei muito o Arthur Gomes, por isso que eu vejo alguma utilidade no Gabriel Veron, embora não estou pensando aqui em comprar o Gabriel Veron ao final do empréstimo, gente. Estou pensando em utilização nessa temporada, tá? E o Gabriel Veron eu acho que é um atacante que tem uma capacidade de finalização melhor do que a maioria dos pontas do futebol brasileiro e a gente precisa disso, né? Pontas que consigam decidir o jogo com dribles, com assistências, com gols, que a gente não tem há muito tempo. Tá? Então acho que é isso que a gente precisa basicamente, melhorar a finalização, a capacidade de concluir jogadas e velocidade também no ataque ali não faria mal, tá? Se a gente tivesse mais alternativas assim. O Cristiano Augusto Fonseca. Caramujo, o que você acha do Mateuzinho do Vitória? Seria um bom reserva pro Matheus Pereira? Cristiano, obrigado pela pergunta. A gente vai enfrentar o Mateuzinho agora, né? Na segunda-feira, Vitória e Cruzeiro, e ele provavelmente será titular. É um jogador que tá fazendo uma boa temporada, né? Um bom campeonato brasileiro aí com a camisa do Vitória. Considerando apenas o Brasileirão, em 20 partidas ele tem 3 gols e 4 assistências, e em toda a temporada são 40 jogos com 4 gols e 8 assistências. E para quem nunca viu o Mateuzinho jogando, ele tem algumas características de jogo que tem a ver com o Matheus Pereira, inclusive, né? A questão da condução de bola, achar alguns passes interessantes, é um meia de boa habilidade, mas assim, eu não acho que o Mateuzinho tenha mostrado, né, na trajetória de carreira, indícios suficientes para que o Cruzeiro aposte nele como um jogador assim, não, vamos trazer que quando precisar aqui que o Matheus Pereira não puder jogar, o Mateuzinho é o cara. Não acho que seja esse o caso, tá? O Mateuzinho, que é um menino que está com 26 anos atualmente, ele não é tão garoto assim, né? Ele foi formado lá no Figueirense. No próprio Figueirense ele teve alguma dificuldade para se firmar, foi emprestado para outros clubes ali do Sul, aí teve uma passagem pelo Caxias, onde ele conseguiu se destacar um pouco mais, fez um bom gauchão ano passado pelo Ipiranga, né? E daí foi jogar no Vitória, ajudou aí no acesso da Série B e tá fazendo agora em 2024 a melhor temporada da vida. Eu tenho certas ressalvas com jogadores que conseguem fazer, tipo, não, o cara tá na melhor temporada da vida, vamos trazer pro Cruzeiro? Eu sempre tenho o pé atrás, porque assim, pro cara fazer uma grande temporada e não conseguir repetir depois, é até um cenário mais provável. E aí a gente entra até nos traumas do passado, né? Quem não lembra do Bruno Silva, por exemplo, que o Cruzeiro contratou depois de fazer um excelente ano pelo Botafogo, seleção do Campeonato Brasileiro e os caralhos, chegou aqui no Cruzeiro e não jogou nada. E tá jogando em outros clubes aí também, sem conseguir grande destaque, né? Passou por vários outros clubes e não foi mais a mesma coisa. Então a gente vai ficar traumatizado por um jogador? Não, né? Mas eu acho que quando a gente pede a contratação de alguém, a gente tem que ter bastante critério
mais até do que na avaliação de quem está aqui. Porque quem está aqui já está no clube, está sob contrato, não tem como simplesmente tira, dispensa. Não funciona assim, né? Agora, jogadores que estão em outros clubes, ainda que estejam se destacando, a gente tem que ter um pouquinho mais de parcimônia. Eu acho o Mateuzinho um bom jogador, é um cara que vai dar trabalho pra gente nesse confronto, tá? Então, estejam preparados para isso, vai ser difícil, ele é chato de ser marcado, é bom jogador, mas pro Cruzeiro eu não traria. Esse ano não é nem possível, né? Já ultrapassou o limite de jogos no Brasileiro, mas pensando pro ano que vem, não é um nome que eu buscaria, não. O Gustavo Monteiro pergunta: você acha que o Pardaval Júnior vai convocar alguém do Cruzeiro? Matheus Pereira e o William entrariam no lugar de quem? Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu acho que existe sim a possibilidade de convocação, e aí são os nomes que você citou mesmo, né? William e Matheus Pereira, eu acho que são os jogadores do Cruzeiro com alguma possibilidade de convocação aí do Dorival Júnior. Veremos aí no decorrer dessa semana, né, quem que ele vai chamar, e acho que pode pesar contra a fase recente, né? Os 3 últimos jogos do Matheus e do William foram jogos ruins, foram jogos abaixo daquilo que a gente viu eles mostrarem na temporada. Talvez isso seja o suficiente para tirá-los da lista, tá? Agora você perguntou no lugar de quem eles poderiam ser convocados. Eu acho que o William é mais natural, porque a gente está precisando de alternativa na lateral direita, e o Danilo é um jogador que até deixou meio em aberto não continuar na seleção, né? Que tenha se retirado aí da seleção brasileira, ele que já esteve em Copas do Mundo e tudo mais, e nunca convenceu, até pelo estilo de jogo, né? O Danilo é um jogador mais defensivo, joga até de zagueiro na Juventus, inclusive, né? E na seleção brasileira ele não cai no gosto da torcida. Então acho que o William poderia ser convocado para a lateral direita, assim como o Ian Couto, né? Que já está fazendo parte das convocações, agora foi lá para o Borussia Dortmund. Eu acho que tem hipótese sim do William ser convocado, e se acontecer, eu acho que ele merece, tá? E no caso do Matheus Pereira, é uma posição um pouquinho mais difícil, porque a seleção tem ali o Paquetá, né? Que é a principal referência de meio atacante central, embora também eu tenha minhas ressalvas, mas ele é o nome forte ali. E quem assim poderia ser convocado? Olhando aí a última lista da seleção, que foi a que disputou a Copa América. Eu acho que poderia sair o Andreas Pereira, jogador do Fulham, né, que na seleção nunca fez nada muito especial, e é um meio atacante central, é ali onde o Matheus se encaixaria como alternativa ao Paquetá. E um outro jogador que poderia sair, que teve na Copa América, mas nem jogou, é o PP, né? Que é o meio atacante lá do Porto e tudo mais, que ele começou no Grêmio, né? Eu acho que seria um outro nome também que poderia deixar a lista da seleção para caber o Matheus Pereira, tá? Então, se eles vão ser convocados ou não, aguardemos. Mas se forem convocados, eu fico feliz pelos atletas, né? Porque mostra também trajetórias de redenção aí na vida pessoal, ambos passaram por muitos problemas, embora eu prefira tê-los aqui no Cruzeiro, né, que a gente precisa da recuperação desses caras. E o Thiago Valeriano pergunta: sei que devem existir cláusulas de sigilo, mas pode contar um pouco dos bastidores sobre a sua entrada na Samuca TV? Como foi a negociação para que você mantivesse o canal e ainda participar das lives? Vai aguentar o ritmo até quando? Thiago, obrigado pela pergunta. Não é um contrato com cláusulas de sigilo, coisa do tipo, não tem nada de muito rebuscado, tá? A gente já tinha trabalhado junto no ano passado, né? No final do ano passado ali, que a gente fez as lives em conjunto lá do canal do Samuca, né? Da Samuca TV, na época, canal Samuel Venâncio, com o 6x1. Então a gente tinha feito ali o Mercadão Celeste, acompanhando as notícias dia a dia, né? Então a gente já tinha ali uma ideia de como funcionaria as questões, o Samuel já sabia qual que era o meu jeito de trabalhar, as minhas loucuras, né? Então, a partir do momento que veio o convite alguns meses depois, que ele me chamou para participar da Samuca TV, eu também já sabia como era trampar com ele, tá? Não foi uma negociação complexa, nada disso. Samuel que ficou fazendo graça com a galera aí, que valores assustam, até parece, tô barato, filho. E com relação à negociação que você citou aí, né, para manter o canal 6x1, isso nunca aconteceu, cara, até porque nunca foi colocada a hipótese do canal 6x1 ser descontinuado, tá? O meu trampo é o canal 6x1, a Samuca TV, né? É um lugar que eu também trabalho, tá? Mas o meu produto é canal 6x1 e ele sempre é e sempre será a prioridade aqui, mano, tá? Então, isso nunca foi discutido, né? Porque eu sei que teve a questão do próprio Samuel, né? Com a Itatiaia, lá onde ele trabalhava, que o pessoal achou ruim, ele teve que parar o canal um tempo, depois voltou. Isso nunca aconteceu, tá? Até porque se não fosse o canal 6x1, gente, ninguém saberia quem eu era, né? Porque eu trabalhei lá em alguns lugares, trabalhei até no próprio jornal O Tempo, por exemplo, mas não era na editoria de esportes aí, mas assim, a grande maioria das pessoas não me conheciam. Se não fosse o canal 6x1, quem cobre o Cruzeiro, ninguém me conheceria, ninguém acompanharia o meu trabalho, porque
Você não consegue ter uma oportunidade facilmente na imprensa mineira. Quanta gente gostaria de trabalhar, né, cobrindo o Cruzeiro, fazendo conteúdo? Assim, eu sei que são dezenas, centenas, milhares de pessoas e eu me considero muito privilegiado por poder fazer isso também, mas eu lembro muito bem que isso aqui, quem começou isso aqui, fui eu e as pessoas que estão aqui até hoje, né? Muitos que estão aqui desde 2017, quando a gente começou. Então, a gratidão que eu tenho é as pessoas que me acompanham aqui diariamente e que me permitiram ter aqui o canal 6x1 como um espaço que eu tô aqui para fazer meu trampo diariamente e também trabalhar agora na Samuca TV, que é uma equipe fortíssima, uma galera muito boa de serviço, inclusive, sabe? Então, assim, a minha gratidão é a vocês mesmo, é vocês aqui que mantém essa parada funcionando, que mantém o todo, né, este conglomerado, né, tanto aqui do canal 6x1 quanto a Samuca TV, nós devemos tudo ao nosso público, galera, isso aí é óbvio. Agora, sobre até quando vamos aguentar o ritmo, esperamos que até sempre, né, ad infinitum, tá? Não tô com nenhum plano de mudar isso, não. É mais cansativo, sim, é um pouco mais trabalhoso, óbvio, né, a gente tem que ter uma disponibilidade maior de horas também no dia ali, tem sempre a escala semanal e tudo, mas bicho, nada absurdo, nada muito preocupante, estamos seguindo, tá fluindo, beleza lá na Samuca TV, eu tô satisfeito, se o Samuel tá satisfeito ou não, eu acho que tá, porque se ele tivesse insatisfeito, eu acho que ele já teria falado, né, porque o patrão quando tá puto, ele fala com você, né, eu falo, te mando embora. Como nunca teve nenhuma reclamação, né? Então, assim, eu tô muito satisfeito trabalhando com a galera lá, gosto muito do trampo, mas aqui o 6x1 vai continuar com conteúdo diário, seja live, seja vídeo gravado, isso aí vocês não precisam preocupar, porque é a prioridade mesmo, tá? E aí a gente vai ralar mais, porque a ideia é essa, trabalhar mais, entregar mais conteúdo e se tudo der certo, ter mais dinheiro também, né? Que a gente tá precisando. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e deixe a sua pergunta para que eu possa responder na próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!